Bom dia, amigos. Vamos começar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo a nossa oração inicial, como de costume. Aliás, eu vou fazer uma proposta diferente hoje. Falando em proposta diferente, todos já pegaram o seu copinho com água para deixar do lado aí, para ser fluidificado, energizado pelos amigos espirituais. Se não colocou, pode pegar lá que dá tempo. Inclusive, se tiver alguém que esteja com algum problema de saúde, alguma coisa do tipo, pode separar também um pouco de água especificamente para essa pessoa e que os espíritos vão atender na medida da necessidade e do merecimento de cada um de nós. Então eu proponho, aqueles que puderem naturalmente, que procurem relaxar e observar o seu corpo. Procurem observar a sua respiração, a entrada e a saída do ar. E como está o nosso corpo? Está tenso? Hoje é sexta-feira, está acabando a semana, a gente está aquela coisa, Ou será que a gente está mais relaxado? Que parte do corpo que está mais tensa? Será que observando essa parte do corpo vai diminuindo a tensão? E o nosso estado emocional, como será que está? Estamos alegres, tristes, preocupados, ansiosos com toda essa situação de pandemia? Então vamos observar sem tirar o foco da respiração. Vai observando a respiração e observando o nosso campo emocional sem julgar, só observe. E a nossa mente? Como está a nossa mente? Será que está atulhada de pensamentos, de preocupações? Será que já estamos mais serenados, acerenando o pensamento? Está chegando o final de semana, olha só. Então, agora vamos fazer o exercício de imaginação. Imaginando que estamos nos transportando no tempo e no espaço, lá para o pé daquele monte onde Jesus nos falava, estamos lá sentados, próximos ao Mestre, ouvindo as suas palavras de sabedoria. Venham a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E sentindo o magnetismo do Cristo nos envolvendo, tranquilizando a nossa mente, equilibrando o nosso campo emocional e energizando o nosso corpo físico. Nos sentimos em êxtase diante do magnetismo crístico do nosso Mestre. E algo tão bom que a gente deseja irradiar isso, essa sensação para toda a humanidade, para todos os seres, em especial para aqueles que estão passando por maiores dificuldades, razão da pandemia, ou aqueles que desencarnaram há pouco tempo. Então envolvemos a todos com essas vibrações de amor, de luz, de paz, balsamizando o coração de todos. E assim, nesse ambiente elevado, iniciamos o nosso estudo de hoje agradecendo a equipe do irmão Gabriel pelo amparo de sempre. Que assim seja. Bom, amigos, então eu vou ler. O tema de hoje está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o tema de hoje é a cólera, Cólera.
brava, né? Então vou ler aqui um trecho do Evangelho para a gente se posicionar, né? A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos que, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, olha só, demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Que é que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. A gente fica assim, né? Será que a gente fica impaciente quando tem alguma contrariedade? Acontece alguma coisa que a gente não estava esperando, que a gente não queria que fosse de outro jeito, né? A gente já fica todo... Isso é orgulho que ele está dizendo aqui. Olha só a importância que nós damos à nossa personalidade. Como é que isso pode acontecer comigo? Como é que me deixo esperando? Né? Tudo isso é personalidade, é orgulho. Né? Ele continua, em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhe obedecem. Interessante que, quando eu estava no Exército, né, tinha uma instituição que a gente participava, chamava Cruzada dos Militares Espíritas. É uma instituição que tem todas as Forças Armadas, inclusive nas polícias. A gente tinha reuniões semanais de oração, de estudo, a gente participava dos cultos ecumênicos também. Só que tinha um colega, que era o nosso grupo, que era extremamente, chamava de caxião, né? Caxias, né? Um cara muito rigoroso, muito rígido, bravo, né? Aquele militar mesmo, durão, né? Duro na queda. E aí o pessoal às vezes perguntava, pô, mas aquele cara lá é espírita, bravo daquele jeito, cara, né? Como é que você faz reunião com ele? Aí eu perguntava assim, mas você conheceu ele antes de ser espírita? Porque esse colega chegou a me confessar que quando ele era mais jovem, início do casamento, ele chegava a arrebentar a cadeira no chão, de raiva, de cólera. Ele discutia com a mulher, né? Como não podia bater na mulher, até porque ele era fortão, né? Se batesse era uma vez só, né? Então ele descontava nos objetos, nos móveis, arrebentava tudo no chão. Ele disse que se envergonha profundamente disso, né? E a mulher permanecia serena, calma. Foi a primeira lição de não violência que ele recebeu, né, da própria esposa, que ela não reagia da mesma forma colérica, irritada. Né? E com o tempo ele foi melhorando, mas a natureza não dá saltos. Né? Tá, tudo é um processo. E o Espiritismo, né, Jesus diz, os sãos é que precisam de médico. Né? Então nós, imperfeitos, com todas as nossas imperfeições, que precisamos do Espiritismo. Né? Então diz aqui, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, né? Ou bem ridículo se acharia. Foi o que disse o meu colega, né? Posteriormente ele tinha profunda vergonha do que ele fazia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpriria ele esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto da piedade. E aqui mais à frente, fala uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente joga a culpa no corpo, né, ou na genética. Eu sou assim porque a minha genética é de família, sabe? A família é assim. E não é. Veja o que ele diz aqui. O corpo não dá cólera àquele que não a tem.
do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, essa ideia de que a carne é fraca não é bem assim. Essa é a meia verdade. As nossas virtudes, nossos vícios são conquistas, as virtudes, conquistas do espírito, e vícios são hábitos negativos desenvolvidos por nós, espíritos. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Ele explica, o homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Vejam bem, aqui está o segredo, vontade firme. Quão poucos de nós têm essa vontade, né? Quão pouco que a gente conseguiu desenvolver essa vontade firme de vencer os nossos vícios, as nossas más tendências. Ele continua, não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Vejam que importante isso. Nós só nos conservamos no vício porque queremos, porque nos conformamos, porque nos apraz. A gente até fala, eu queria largar disso, largar daquilo. Eu queria ser diferente, queria mudar. Mas aqui os espíritos da codificação deixam bem claro. Só se conserva vicioso aquele que quer permanecer vicioso. Ou seja, nós, no fundo, se for olhar lá para dentro, a gente se compraz com isso, né? Apesar de reconhecer que não é apropriado. E aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Essa mensagem de Hahnemann, Paris, 1863. Então, mas aí a gente pode pensar assim, bom, então nós somos espíritas, nós não podemos sentir raiva, cólera, nada disso, né? E não é assim. Tanto a raiva como o medo são emoções naturais, instintivas, aquilo que os estoicos chamavam de protopaixões, que são mecanismos de defesa da vida, que compõem o instinto de sobrevivência. Então, quais são as reações básicas nossas? A luta, a fuga e a paralisia. Nós ficamos paralisados. Então, quando a gente sente que está sendo agredido, que tem um perigo que nós achamos que podemos enfrentar, então aquele instinto ele nos enche de fúria e a gente parte para cima daquele perigo, daquele agressor. Ou então, se a gente acha que não vai dar conta, a gente parte, o medo faz com que a gente busque a fuga, né? Então, o sangue vai para as pernas, a circulação, né? O coração dispara, o pulmão começa a funcionar aceleradamente, a gente sai desabalar da carreira, né? Para fugir daquele risco. Ou então, há o instinto também de ficarmos parados, inertes, né? Como, por exemplo, um coelho, né, na neve, que ele fica paralisado diante de uma raposa, um lobo que passa próximo, esperando que não perceba, que continue seguindo seu caminho. Assim ele se livra do predador. Só que esses instintos são importantes e fundamentais, porque se não fossem eles, nós não teríamos sobrevivido enquanto espécie humana até hoje. Só que há muitas situações sociais, eu diria na maioria delas, que eles não têm mais cabimento. Imagina, por exemplo, uma briga de trânsito, uma discussão entre vizinhos. Se eu for agir como uma fera e deixando dominar pela cólera, pela raiva, pode acontecer até um crime, né? Alguém pode morrer.
Um mata o outro, uma discussão entre vizinhos, uma bobeira de nada. Ou então a gente tem que falar em público, e um dos grandes medos da humanidade, nosso, é falar em público. Então imagina que eu fique paralisado, né? Fique já tenso, tanto que mexeu a cadeira aqui, vocês perceberam? A tensão, né, me paralisa. Então eu não consigo falar, isso também não é adequado, né? Então, apesar da gente reconhecer essas emoções primárias, essas proto-paixões, como falavam os estoicos, e elas surgirem, porque surgem mesmo quando a gente se sente ameaçado, uma situação de risco, nós não temos que partir para o controle, reconhecer isso, mas não nos deixarmos levar por isso. E eu sempre lembro que a Carolina Pimentel, nosso grupo, se você se deixar tomar pela raiva, não continua falando, não continua discutindo, porque não vai dar ruim. Não vai dar boa coisa, porque quando a gente se deixa tomar pela raiva, a gente não vai conseguir mais se acalmar. Então tem que parar a conversa, falar, outra hora a gente continua. E aí depois, quando tiver mais equilibrado e tal, aí volta, se for o caso, né, volta a conversar com a pessoa e discutir aquele assunto. Então, uma vez tomados por esse sentimento, nós temos que tomar alguma providência para retomarmos o controle. Porque a cólera e o pânico é inversamente proporcional à razão e à serenidade. Então, quando estamos tomados, seja pelo medo, seja pela raiva, as nossas decisões serão sempre as piores. Porque isso vai prejudicar a nossa capacidade de raciocínio, né? Bom, aí seguindo em frente, como fazer isso? Como superar a predominância dos instintos, que ainda é muito forte em nós? Então, Joana de Ângeles nos traz duas ferramentas na busca dessa superação, desse controle. Uma é a oração. Ela diz que a oração dilui a escuridão do discernimento, né? Ou seja, a oração ela vai iluminando a nossa sombra. Eu lembro que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores por que algumas pessoas oram tanto, oram bastante, mas não se melhoram. Aí os espíritos respondem que não é o orar muito, mas o orar bem que faz a diferença. E que essas pessoas, quando a gente ora descuidadamente, eles dizem, essas pessoas não fazem da oração um estudo de si mesmas. Então, a oração, antes de mais nada, tem essa questão do autoconhecimento, de buscar, olharmos para dentro, dialogarmos com Deus, mas com esse viés de nos abrirmos para o conhecimento de nós mesmos. Então vem o discernimento que ilumina a escuridão. A oração também, segundo Joana de Ângeles, nos identifica com outras ondas psíquicas. E como na oração normalmente a gente eleva o nosso padrão vibratório, que ondas psíquicas que a gente vai se identificar? Com de espíritos superiores, né? Tanto que quando a gente está muito mal, a gente nem consegue orar, né? A gente tenta, mas não se concentra, parece que não sai oração. Por quê? Porque a gente está num padrão vibratório muito baixo, então tem que... É difícil até orar nesses momentos. Mas se a gente consegue, né, consegue se elevar, entrar em contato com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, nós vamos nos impregnar dessas energias, segundo Joana de Ângeles, são saturadoras de paz e da alegria de viver. Então vejam, um remédio contra o predomínio dos instintos. A primeira das ferramentas, oração, né? Mas não é aquela oração que a gente faz
só por desencargo de consciência. É realmente a busca desse olhar para dentro de si mesmo e desse contato com a espiritualidade superior, elevando o nosso padrão vibratório. E a segunda ferramenta, alguém arrisca? Primeira, oração. A segunda, como não poderia deixar de ser, é o amor. Né? O amor que Joana de Ângeles conceitua como sendo conquista emocional superior, que rompe a ignorância. Né? Hoje a gente usa a palavra amor, ela está muito descaracterizada, né? A gente usa para qualquer coisa. Né? Mas o amor no sentido religioso, cristão, espírita, é um sentimento superior, uma conquista emocional superior, como nos diz Joana de Ângeles. Né? Então esse amor que permite uma descoberta do sentido existencial, né, do nosso propósito de vida. Quantas pessoas, ou nós mesmos, às vezes ficamos entediados, né, nos sentimos isolados. Então, Divaldo Franco diz que quem se sente solitário deve ser solidário. Né? É um remédio também contra a solidão, ou contra o tédio. Né? Buscar um propósito de se relacionar com os demais, procurando servir, especialmente aqueles mais necessitados. E com isso, nós vamos nos libertando da alta carga de animalidade que trazemos em nós, que é egoísmo, né? Então, se a gente for observar aquelas figuras antigas, né, que tem um homem, tem o Minotauro, né? O Minotauro é o corpo de homem e cabeça de touro, se não me engano, né? Que é o predomínio do animal sobre o humano. E tem um outro animal, outro ser também, que é o contrário, que eu não lembro o nome, mas é o corpo de animal e a cabeça, a parte de cima, de homem, né, de ser humano. Então é o ser humano dominando a animalidade. Né? Então a busca da evolução é isso, a superação dessa carga de animalidade que a gente ainda traz e que caracteriza o maior vício ou defeito da humanidade, que é o egoísmo. Só para situar a dificuldade que eu tenho, pelo menos nisso, esses dias eu fui na feira só para pegar um caldo de cana, né? Que meu filho estava querendo, eu fui na feira domingo, né? Eu estava chegando lá, apareceu uma figura assim meio estranha, né? Me oferecendo um paninho de prata. Aí eu olhei assim, até assustei, né? Porque é uma pessoa muito mal trajada, tinha um ar muito esquisito, assim. Então dá até uma má impressão, né? Aí eu falei que não queria, agradeci e tal, e fui lá para a banca do caldo de cana. Aí, enquanto eu fiz o pedido, eu olhei para essa pessoa, mas eu estava assim, sabe aquela pessoa que completamente perdida? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, estava com uma mochilinha nas costas, com aqueles paninhos de prata, mas ele oferecia para um, a pessoa não queria, oferecia para outro, ele olhava assim meio perdido, olhar esgazeado, sabe? Ele foi andando lá para o meio, né, da feira. E aí eu peguei o caldo de cana, sei lá por que, eu resolvi ir atrás dele. Eu cheguei perto, ele estava oferecendo para as pessoas que estavam com a mesma atitude, né? Já não queria nem chegar perto dele. Aí eu cheguei, quanto que está aí, chefe? É 2 por tanto, porque eu estou sem nada em casa, então... Aí eu paguei para ele, né? E a gente sai quase com uma alegria, né? Mas eu pensei assim, nossa, mas eu preciso ter tanto conflito interno para dar um dinheirinho que não vai me fazer falta para pegar uns paninhos, talvez seja o único dinheiro que aquela pessoa vai ganhar no dia para comprar alguma coisa para comer. E eu fico, né, aquele conflito interno
E faz, não faz, compra, não compra, não tem nada a ver com isso, não sei o quê. Então vejam como que a diferença entre uma pessoa de bem, que o Evangelho fala o homem de bem, né? Que já atingiu essa condição, essa característica de fazer o bem naturalmente, e alguém que ainda está buscando, que ainda está cheio de conflito, de dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Tem até um conto indiano que fala sobre isso, é o filósofo e o sábio, né? Vou tentar dar uma resumida aqui, porque o nosso tempo já está acabando, né? Mas em síntese era o seguinte, tinha uns discípulos de um filósofo que eram alunos muito bons, né? Se esforçavam bastante. Aí o filósofo falou, olha, um dia eu vou levar vocês lá no alto da montanha para conhecer o sábio. Porque eu sou um filósofo, eu estou buscando sabedoria, mas aquele lá, ele realmente é um sábio. E aí o tempo passou, aí chegou um dia que eles falaram, amanhã a gente vai na montanha conhecer o sábio. Aí os jovens nem dormiram naquela noite, né? Outro dia estavam cedinho lá, pronto para subir. E aí estavam subindo a montanha e tinha mais um monte de gente, né, que estava subindo, porque tinha uma série de coisas, tem uma feira lá em cima, etc. E nisso estava indo um jovem que estava levando os animais. Só que esses animais tinham um porco que estava machucado, estava com a pata machucada. Aí o jovem, ele estava com pressa, porque tinha chegado na hora na feira, e começava a bater no animal, o animal tentava, mas aí machucava mais ainda a pata, e estava uma situação que não tinha jeito. Aí chegou um senhor, um velhinho lá, e perguntou para o jovem, eu posso carregar o porco nas costas? Aí o jovem olhou para ele, uma cara assim, pode, se quiser, fica à vontade. Aí ficou o velhinho lá, carregando o porco nas costas, montanha acima, e o jovem dando risada, né? Velho tonto. E aí os discípulos perguntaram para o filósofo, mestre, por que aquele senhor está carregando o porco? É por causa do porco? Por causa do dono do porco? Mas o dono do porco não está nem aí, está até debochando, né? O porco também não tem gratidão nenhuma, porque é um porco, como é que vai ter gratidão? Aí o filósofo falou, olha, nem pelo porco, nem pelo jovem, mas por ele mesmo. Porque a sua consciência, toda vez que ele lembrasse disso, a sua consciência ia acusá-lo. Então ele está carregando por uma questão de consciência, para não ser cobrado depois pela sua própria consciência. Aí tá, subiram, chegaram lá no alto da montanha, quando foram ver o sábio, quem que era o sábio? O velhinho que tinha carregado o porco nas costas. Aí passaram um dia maravilhoso, aprenderam muito, né, a convivência com o homem sábio, e no final, quando estavam indo embora, resolveram perguntar para o sábio, olha, nosso mestre já nos falou, mas queria ouvir do senhor mesmo, quando o senhor estava carregando o porco, né, de manhã, o senhor fez isso pelo porco, pelo jovem ou pela sua consciência? Aí o sábio olhou assim, porco? O senhor, amanhã a gente estava subindo a montanha, o senhor pegou um porco. Sabe que eu não estou lembrado disso? Nossa, essa é a minha idade, eu não estou recordado. Desculpa, mas a memória vai enfraquecendo. Eles acharam estranho, como é que alguém esquece de carregar um porco nas costas? Aí se despediram, foram descendo a montanha e perceberam que o seu mestre estava bastante reflexivo. De repente o mestre para e dá uma gargalhada, né? Aí eles pensam, tá tudo louco, né? O sábio não lembrava que carregou o porco. O nosso mestre começa a gargalhar do nada. Ele falou assim, não é isso. É que eu tinha falado para vocês errado. Eu tinha dito para vocês o motivo pelo qual eu carregaria o porco. Eu carregaria por causa da minha consciência, mas um sábio não. Um sábio faz o bem pelo bem. Ele não está subordinado a nada, nem mesmo à sua consciência. Ele faz o que deve ser feito naturalmente, porque ele já adquiriu o hábito de fazer o bem, sem esperar nada em troca. Portanto, ele nem se recordava disso, não há conflito nenhum. Essa diferença entre um homem de bem, uma pessoa de bem, e nós que ainda estamos buscando. Exteriormente, os dois estão carregando o porco. Só que aquele que está buscando ainda ser sábio, está procurando ser um homem de bem, ele está em conflito interno. Nossa, por que eu vim por esse caminho encontrar esse porco? Esse porco pesado, ainda
Além de ser porco, é obeso e fede ainda por cima. Eu vou chegar todo emporcalhado lá em cima, que porcaria. E vai essa briga. O sábio não, ele está carregando o porco sem nenhum conflito. Está tranquilo. Agora, a pergunta que não se faz calar é como atingir a condição de sábio? Como nós deixamos de ser meros buscadores para sermos pessoas de bem. Não apenas falar sobre o bem, mas sermos pessoas de bem. Atingimos essa condição de sabedoria, de amor pleno, como diz Joana de Ângeles. Carregando 1000 vezes o porco nas costas. Ou seja, buscando a prática incessante das virtudes, ainda que com conflito. Ainda que eu tenha que brigar comigo mesmo para fazer algo sem muita importância, como comprar o paninho de alguém numa feira que está precisando. Que para mim não implica em sacrifício nenhum. Mas é assim, passo a passo, que a gente vai cumprindo os nossos deveres, até que o dever se torne um prazer. Como diz Emmanuel, né? O dever pretere o prazer. Então, a partir da prática, da conscientização, desse olhar para dentro, em oração, esse desenvolvimento do amor que vai nos iluminando e a prática incessante do bem, a gente uma hora vai atingir a condição de sabedoria, de pessoas de bem. Se a gente lembrar, por exemplo, de Bezerra de Menezes, por exemplo, a gente vai ver que ele era um homem de bem, fazia o bem pelo bem. Tanto que na espiritualidade, quando ele foi recebido por 5.000 pessoas, 5.000 espíritos, que vieram homenageá-lo, ele não sabia por quê. Eu não fiz nada demais, só cumpri a minha obrigação. Para ele não tinha feito nada demais, nada extraordinário. E quando Celina, a mensageira da Mãe Santíssima, veio até ele convidá-lo, dizendo que ele estava sendo convidado para ir para esferas superiores, ele falou, olha, se eu tiver algum mérito, peça para ela que eu fique aqui. Que é algo estranho para nós, né? Tudo que nós queremos é um plano superior. E ele desiste, ele fala, não, eu quero ficar aqui. Por quê? Porque não está pensando nele. O pior egoísmo que existe é o egoísmo espiritual, da gente pensar na nossa salvação. Tanto que Jesus fala, aquele que quiser se salvar se perderá. E aquele se perder por meu nome, ou seja, buscando o desenvolvimento das virtudes cristãs, alcançará a vida eterna. Então, até nisso, a gente vê como que um sábio, como que um homem de bem age diferente da gente. Ele não pensa em si mesmo, nem no seu aspecto espiritual. Ele fala assim, vou ficar mais um tempo aqui porque eu ainda sou útil, as pessoas ainda precisam de mim. Eu não vou subir sozinho, vamos subir todo mundo junto. Todos nós vamos subir. Né? Então, essa é a visão de um sábio, de um homem de bem, de uma pessoa de bem, que nós precisamos ter em mente. Sempre que vier aquele sentimento de egoísmo, né, a gente pensar nisso. Poxa, ainda tenho que melhorar. Né? Então, nós encerramos por aqui. Acho que o nosso tempo já está esgotado. Vamos, então, fazer oração, né? Procurando novamente direcionar a nossa atenção para a nossa respiração, agradecendo pelos bons espíritos, pela fluidificação da água, também pela limpeza dos ambientes do nosso lar, por todo o amparo e auxílio que eles nos prestam, que a gente nem sabe. Os bons espíritos superiores nos auxiliam e a gente nem fica sabendo do quanto eles fazem por nós, porque eles não precisam aparecer. Então, do mesmo modo, vamos anonimamente vibrar positivamente, radiar
energias positivas, bons fluidos para todos os seres, especialmente para aqueles mais necessitados, que nós nos lembremos. Vamos imaginar essa pessoa envolvida por uma luz azul. E vamos agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus pelo Evangelho que nos trouxe e pelo exemplo de vida que nos legou. Em seu nome encerramos o estudo de hoje. Graças a Deus.